Olá pessoal, hoje iremos comentar a respeito da prova dos segundos anos das escolas Cláudio Martins e Flávio Marcílio. Lembrando que nós vínhamos discutindo a respeito dos modal verbs can, could, should, must, comentamos também sobre o will, would, etc. Também estávamos discutindo em sala de aula a temática do uso das tecnologias, em especial o celular, no nosso cotidiano. Então, eu vou mostrar aqui, foi mostrado nessa prova, como é que a gente trabalha dentro da temática e ainda usando as questões gramaticais que vimos estudando, falando a respeito, né? Obviamente não foi trabalhado em todas as questões essa situação da temática, mas vamos ver aqui o uso da gramática em todas as situações e a temática em algumas outras situações, beleza? Então vamos aqui analisar a primeira situação. Na primeira situação aqui, a gente vê um anúncio publicitário, né? A gente vê na imagem aqui um cigarro que está já na queima. Temos aqui uma espécie de uma régua numérica e aqui uma frase, um questionamento que ele foi, a sua imagem ele vai crescendo, o tamanho das palavras. Isso tudo tem que ser levado em consideração ao analisar um texto visual, né? Então ele fala aqui: anúncios publicitários buscam chamar a atenção do consumidor por meio de recursos diversos. Nesse pôster, os números indicados correspondem a... Ele quer saber o que é que esse número dentro desse anúncio quer passar para as pessoas. Bom, a gente vem estudando o can, está aqui o can aparecendo. Ó. How long são uma das interrogative questions, né? Quanto tempo. E aqui a palavra maior é o live, é o verbo live, que é viver ou morar, no caso aqui viver, né? E o sujeito aqui é o you, você ou vocês. Então, how long can you live? Quanto tempo você pode viver, né? Então vamos aqui. Os números querem mostrar o comprimento do cigarro, o tamanho do cigarro. Não, nada a ver com a propaganda. Tempo de queima do cigarro, também não. Idade de quem começa a fumar, também não. O que vai dar suporte a gente é essa frase aqui, ó, a entender essa régua. Aqui está chamando a atenção a questão da vida, do viver, né? Então, expectativa de vida de um fumante, normalmente ele quer estar analisando aqui, falando que pelos estudos é em torno dos 60 anos no máximo, né? Por aí, na casa dos 60. Então, essa opção aqui, expectativa de vida de um fumante. Vamos ver só a última, por que não é? Quantidade de cigarros consumidos? Não, isso aqui não tem nada a ver com quantitativo de cigarros. Ok. Vamos analisar essa outra situação aqui. Nesse outro tipo de texto, isso é uma fábula, né? Lembra que a gente discutiu nas técnicas de leitura, quando vai se analisar um texto, a gente olha o formato dele para saber do que se trata mais ou menos, né? Já eliminar algumas possibilidades, e analisa o título, né? Se tiver subtítulo também, analisa o desenho, os detalhes que tem dentro do desenho e, se for possível, já que é uma prova, né? Para ganhar mais tempo eu posso ir direto nas perguntas e também nas opções para eu já ler o texto mais ou menos com uma determinada ideia. Aqui eu já vejo que é uma fábula, isso já me ajuda para aqueles alunos que têm dificuldade na língua inglesa, né? É a galinha dos ovos de ouro. Então toda vez que a gente vai analisar um texto, a gente tem que levar em consideração que a gente já sabe de conhecimento de mundo. A galinha dos ovos de ouro, existem várias histórias, várias versões. De maneira geral, em todas elas é uma galinha, às vezes é um ganso também, né? No caso aqui é uma galinha e que bota ovo todo dia. A gente vê aqui um homem segurando um ovo brilhante, né? E
ele está com um aspecto, um sorriso, uma expressão de ambição, de um sorriso meio maligno, né, vamos dizer assim, não muito do bem. Então, pelo ambiente, ele aqui é um fazendeiro, pelas roupas e tudo. E vamos começar a ler aqui usando a leitura do Scheme, que é aquela leitura linear, onde eu leio linha por linha para tentar saber se as minhas ideias estão batendo aqui, né? Para eu confirmar se o texto é o que eu estou pensando que é. Então, a gente viu que é a Galinha dos Ovos de Ouro, então eu acho que é a historinha mesmo da fábula que a gente ouve falar por aí. Então, vamos lá. A farmer and his wife had a chicken that put every day a golden egg. Assuming that there must be a lot of gold inside, they killed her so they could, olha o uso do could aqui, ó, né? Could catch everything. Lembrando que o can, né, o can aqui e o could são usados em possibilidades, em habilidades, né? Então, they could catch everything. Então, eles poderiam, né, a possibilidade de pegar tudo. Então, then, to their surprise, they saw that the chicken was nothing different from other chickens. The couple of fools, thus wanted to get rich at once, lost the daily gain they had secured. Então, logo de início aqui, a gente já viu aqui que realmente é a fábula da galinha, que a gente conhece, né? E quantos personagens eu vejo aqui? Eu vejo um fazendeiro, eu vejo a esposa e a galinha. São 3 personagens. Normalmente uma fábula, os personagens são animais com características humanas. E também é uma característica da fábula é que tem que ter uma lição de moral. Aqui os personagens em geral não são animais com características humanas, mas é fábula do mesmo jeito, né? Então a galinha ela colocava todo dia um ovo de ouro. Então, presumindo, né, achando que dentro tinha ouro, poderia ter muito ouro dentro da galinha, eles, a mulher e o fazendeiro, mataram a galinha. Então eles, dessa forma, eles poderiam ter tudo que tinha lá dentro. Mas para surpresa dele, então para surpresa deles, né, eles viram que a galinha não era nada diferente das outras galinhas. O casal de tolos, assim querendo ficar rico at once, é uma expressão, quer dizer imediatamente, de uma vez, né? Querendo ficar rico de uma vez, perderam o ganho diário que eles já tinham assegurados. Bom, a lição de moral é, pela a lógica, quem tudo quer, tudo perde. Ok. Então, mais um textozinho trabalhando o uso de um modal. Vamos para cá. Próxima questão. Aqui a gente na imagem, isso aqui é um cartoon, né? Cartoon, eles gostam de trabalhar, normalmente a temática ela pode ser generalizada, ela pode falar de amor, educação, né, família, vários tipos de temática. Pode ter ou não o tom de humor. O cartoon ele não tem essa obrigação como a charge tem. A charge normalmente traz um tom de ironia, humor com ironia, né? Sarcasmo também. A charge tem esse aspecto. Aqui é um cartoon trazendo à tona a questão da tecnologia em relação à educação no mundo moderno, né? É uma professora em sala de aula, pelas características do desenho. Aqui provavelmente é a fala da professora, né? Entre aspas, tá entre aspas a fala dela. E aqui, como a gente percebe, o uso do modal can, né? Lembrando que o can é usado para possibilidades, capacidade ou habilidades, ou permissão, né? Então vamos aqui, ó. I appreciate the text, Kate. Ela está dizendo a Kate, que deve ser uma das alunas, né? Eu gostei do texto, né, Kate? No texto aqui é a mensagem, né? But next time, da próxima, mas, lembrando que o mas, a conjunçãozinha mas, porém, todavia, entretanto, contudo, vai iniciar uma ideia que ela
se contrapõe um pouquinho com o que foi dito anteriormente. A professora gostou do texto, mas na próxima vez you can just raise your hand. Da próxima vez você pode só levantar a mão. Normalmente é comum na sala de aula, quando o aluno quer tirar uma dúvida ou falar algo educadamente, que é para ser, né? Ele só levanta a mão e espera a professora ou o professor dar a oportunidade de ele ou ela se expressar. Então aqui eu coloquei um vocabuláriozinho para ajudar, para vocês perceberem logo que aqui é um celular, né? Então esse quem aqui, como quem dá a ideia de possibilidade, permissão ou a habilidade do personagem fazer algo, no caso aqui está dando ideia de permissão, né? Dela poder levantar a mão para se expressar. Então a opção que tem é permission, né? Ok. Próxima questão. Aqui a gente vê um tira em quadrinho do H, né? Chamando a atenção aqui quando a gente vai analisar uma tira em quadrinhos. A tira em quadrinhos ela tem poucos quadrinhos. O mais comum que a gente vê são 3 quadrinhos, 2, 3, no máximo 4. Já cheguei a ver de 5, mas normalmente o que a gente mais vê é 3. Aqui temos 3 quadrinhos, então cada quadrinho, a gente, quando é tira em quadrinhos, a gente tem que avaliar cena por cena, né? E quando o personagem é famoso, a gente tem que também considerar o que a gente sabe já das características dele na hora de interpretar o texto. Também o quadrinhos, a tira em quadrinhos, a tira, diferente da historinha, tem uma diferença. A tira em quadrinhos é obrigado a ter o tom de humor. Já a história em quadrinhos não, né? Não tem essa obrigação. Outra coisa, a tira em quadrinhos, eu tenho pouco quadrinhos, não tenho como desenvolver muito a minha história. Aqui, e eu também tenho que analisar o texto verbal e a imagem, eles se completam na interpretação do texto, na compreensão. Um completa o outro. Aqui a gente vê a Helga, que é a esposa do H, foi explicado aqui em cima, para o aluno se situar, né? Tem aluno que não conhece muito a respeito do personagem, então a gente coloca isso para facilitar a vida. Pela cena aqui típica, é como se fosse uma vizinha indo, né? Uma amiga próxima, indo visitando e tomando um cafezinho. Aqui o H ele está sentado com a expressão dele normal de sempre. Aqui ele não teve reação nenhuma, continua do mesmo jeito, ele não está participando da conversa, mas ele é o foco da conversa. H is a hopeless case. A mulher dele diz, a Helga diz que o H é um caso perdido. Aí a senhora pergunta, por quê? Why? I told him it was impolite to eat with his hand. Eu disse a ele que era falta de educação comer com as mãos dele, né, com a própria mão. He said, whose hands should I eat with? Com a mão de quem? Com as mãos de quem eu devo comer? Uma das características do H é que é o seguinte, ele é um guerreiro viking, feroz, ele é o líder, né, do clã dele. Mas a mulher dele ele tem também uma personalidade bem forte em casa, né? E eles se tratam de maneira bem, às vezes agressiva, né, com ironias toda hora, sarcasmo. Então aqui também eu trouxe o textozinho porque também faz uso do should. O should é usado em possibilidades, né, em recomendação também, né? Então em conselhos. Então vamos analisar a cena aqui. A cena está pedindo para você analisar a pergunta, né, na realidade a questão, que é onde que está o tom de humor nessa tira em quadrinho aqui. Bom, o tom de humor ele está bem aqui, ó. Quando ela diz assim, com as mãos de quem eu devo comer. Ele foi irônico com ela, sarcástico, né? Então o tom de humor é bem aqui, quando Helga fala à senhora sobre a resposta dele. Ok? Helga fala da resposta
dele. Ok? E a última questão é uma charge. Charge trabalha em forma de desenho, né? E trabalha de maneira irônica um assunto atual na sociedade, de maneira sarcástica. Então a gente vê um celular flip, né? Aqueles que dobram, né? Essa charge não é tão nova, né? Mas está bem atual a criticidade que ela vem aqui, o sarcasmo que vem a trazer. Então tem várias setas apontando aqui algumas coisas do celular, e os textos vão ver que trabalha de maneira bem sarcástica cada parte do aparelho. Por exemplo, vem aqui, ó, tiny buttons, botões pequenininhos, so that, né, para que dessa forma eu consiga pegar um injury, um problema, né, de saúde no corpo físico, por causa de problema de movimentos repetitivos, né? Bem irônico, né? Fazendo ironia aos botões pequenos que muita gente não gosta. Compacto, um design de estilo compacto e que me dê um senso profundo de que estou com bem-estar. Nessa questão do consumismo, né? Tá até passando uma propaganda esses dias na televisão falando bem isso aqui, que o consumo, né, roupa e tudo, dá a algumas pessoas aquela sensação de bem-estar, faz bem. Isso é o mundo capitalista querendo que a gente viva com a ideia do consumo, né? Bom, aqui é white earpieces, um fone branco para que eu me look like, pareça um idiota, né, an idiot. Agora está mais normal, mas no início, quando começou essa onda de usar telefone, internet, aparelho com fone, você via as pessoas nos ônibus, nas ruas. Era muito esquisito. Ainda né? As pessoas não olhavam umas para as outras. Bem aqui também ele fala, headphones também é a mesma coisa, né? Esses headphones aqui, né? As white earpiece, mesma coisa. Assim eu posso evitar contato humano com outros seres humanos, né? A gente vê que as pessoas dentro dos ônibus do metrô não se olham, fazem que estão em outro mundo, né? Para não se importar com quem está do lado, não ver mais nem o pôr do sol, às vezes quando está voltando do trabalho, alguns coisas simples do dia a dia, a gente para um pouquinho de apreciar os detalhes da vida. E o que ele quer dizer aqui, um dos motivos é esse recurso tecnológico aqui. Ele também faz ironia bem aqui, folding quer dizer dobrar, ou seja, mecanismo de dobra, então o aparelho pode quebrar em dois, né? Ele já está sendo bem irônico mesmo assim, já bem mostrando uma raiva desse, né, uma indignação, não raiva, né, sobre o uso excessivo desse aparelho. Também aí ele fala de processadores de texto, assim eu posso em qualquer momento, meus trabalhos que eu nunca consigo terminar, estar sempre próximo a mim. E aqui chamadas que perturbam as pessoas ao meu lado, né, aquele barulho que pode telefone so that annoying colors, isso é exatamente, que pode perturbar as pessoas do meu lado, can bother me at any time, e que podem também me perturbar a qualquer momento. Aliás, não é que perturba as pessoas do lado, pessoas me perturbando a qualquer momento, né? Isso aqui é porque também é muito comum hoje, né? Você sai do trabalho, dependendo do tipo de trabalho que você tem, mesmo em casa, seu chefe, outras pessoas, não só no trabalho, em outras situações também, ficam te procurando para resolver problemas em outros momentos da sua vida que você queria estar fazendo outra coisa, né? Então vamos aqui. Os aparelhos eletroeletrônicos contam com um número de cada vez maior de recursos. O autor do desenho, né, ele detalha diferentes acessórios e características de um celular. E a julgar pela maneira como ele descreve, né, ele está sendo, né, sarcástico na sua opinião com relação aos aparelhos celulares repletos de recursos. É isso que a charge está passando. Lembrando que a charge ela tem essa característica: pegar um desenho e trabalhar um assunto na sociedade de maneira sarcástica, irônica, humorada, mas com sarcasmo. Ok, pessoal, é isso.
e até a próxima.